Shalom, shalom, bom dia! Como é bom estar aqui a semana toda nessa campanha rumo à Páscoa, uma estação tão especial. Eu não quero dizer estação do ano, eu estou falando de estação profética, de estação espiritual, porque é no tempo de Páscoa que grandes milagres sempre aconteceram. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição que tanto foi anunciada durante 3 anos por Jesus, mas tão pouco foi esperada. Eles não prestaram atenção. Jesus disse o tempo todo que ele iria entregar a sua vida, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Eles não prestaram atenção, estavam mais preocupados com pequenas coisas. É assim que acontece até hoje. Deus quer atrair a tua atenção, falar de grandes coisas, mas você está tão preocupado, tão angustiado, preocupado com tantas coisas tão pequenas que você perde as grandes revelações de Deus para a sua vida. A ressurreição era uma grande revelação. Chegou o dia em que Jesus entregou a sua vida e todos foram testemunhas de que ele morreu, foi retirado da cruz do Calvário, foi colocado o seu corpo no túmulo, a pedra foi rolada, foi selada a pedra para que ninguém pudesse abrir aquele selo e retirar o corpo de Jesus. Então era um decreto de final. Para aqueles que não estavam esperando a ressurreição, era a promessa que tinha morrido, a expectativa que tinha sido frustrada, era o silêncio do céu, a negação da promessa. Você nunca viveu uma situação como essa? Acontece o contrário daquilo que você esperava, aquilo que você está orando. Assim aconteceu com os discípulos, porque afinal de contas, eles deixaram tudo, eles deixaram a sua profissão, por 3 anos seguiram Jesus, eles estavam esperando que ele fosse o Messias, que tomaria à força o governo do Império Romano, e que estabelecesse o governo messiânico perfeito. Não era a hora da maior vitória da história da humanidade, quando Jesus venceria as trevas, quando Jesus venceria e nos libertaria, não mais escravos, mais filhos. Mas eles perderam esse momento. E é por isso que eu quero ler com você João capítulo 20, porque eu quero mostrar 3 pessoas diante do túmulo, a reação dessas 3 pessoas, sendo que o melhor já tinha acontecido. Quando há uma negação da promessa, o que é negação da promessa? Você está esperando, você está orando e não acontece. Você pode desistir e se afastar, que foi o que os discípulos fizeram. Eles ficaram escondidos no cenáculo. Você pode ficar muito triste, como Maria Madalena, ou você pode crer. Você tem essas 3 opções, mas você precisa entender que no tempo de espera e de negação da promessa, grandes coisas Deus está fazendo, porque o silêncio na terra não é o silêncio do céu, o céu não está silenciado, a sua oração sempre é recolhida por Deus e ela está ali diante dos olhos do Senhor e ele se movimenta para responder o teu pedido de oração. E vamos ler então João capítulo 20, onde está escrito no versículo 1, no 1º dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu, foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Primeira reação diante do túmulo. Só que você tem que entender que Jesus já tinha ressuscitado. Muitas vezes você se desespera e o milagre, você está a um passo do teu milagre. E Maria Madalena, ela tirou uma conclusão. Quantas vezes você tira uma conclusão? Não, Deus não está agindo na vida do meu filho, mas ele está agindo nas emoções, está agindo no espírito, ele está colocando pessoas-chave do lado do seu filho, cercando com o amor dele,
Para você nada está acontecendo, mas Deus tudo está fazendo. Para Maria Madalena nada tinha acontecido, mas Jesus já tinha ressuscitado e ela se desesperou. Primeira reação foi o desespero. Ela chegou para Pedro e Tiago, roubaram o corpo. E foi uma narrativa da conclusão dela, por causa do desespero e da tristeza. Olha como as nossas emoções, elas nos enganam. O desespero, a tristeza, a ansiedade, a preocupação, elas vão te levar a tirar a conclusão errada. Ela distorce a realidade. Quando ela chegou e falou com duas pessoas tão experientes como Tiago e João, que eram do círculo íntimo de Jesus, qual foi a reação deles? Eles saíram correndo, mas não esperando que Jesus tivesse ressuscitado. Eles saíram correndo para ver se realmente estava vazio, se eles achavam quem tinha roubado o corpo de Jesus. Eles não correram esperando o grande de Deus, a resposta de Deus, a ressurreição tão anunciada. Eles correram, mas foi com incredulidade. E quando eles chegaram diante do túmulo, nós temos mais duas reações. A reação de João, que chegou antes, veja o que está escrito, e no versículo 3 de João, capítulo 20, com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Por quê? João, ele só colocou a cabeça dentro do túmulo, ele viu que o lençol de linho já não tinha mais o corpo de Jesus lá no lençol de linho, e ele tirou a cabeça. Triste, ele continuou triste, ele poderia ter visto e ele poderia ter dado um grito: Pedro, Maria Madalena, vocês não estão entendendo? Ele ressuscitou, ele prometeu, olha, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. Não, ele olhou, realmente roubaram o corpo de Jesus. A despeito dele não ter liberado uma palavra, a reação foi essa, ele não creu na ressurreição. Pedro, que era impetuoso, ele viu que João olhou, só pôs a cabeça para dentro, falou: bom, acho que João não viu direito, eu vou ver se eu acho mais alguma evidência. João foi derrotado pela evidência do que os olhos dele podiam ver. Ele não podia confiar nos seus olhos, ele tinha que confiar na promessa de Deus. Jesus é verdadeiro, ele é a verdade, e ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu não sei como, mas ele ressuscitou. Não foi isso que João fez. Pedro entrou, vamos ver Pedro entrar. Está escrito que no versículo 6, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Viu a etapa? Ele viu e não celebrou. Jesus ressuscitou. Pedro entrou e então ele viu: peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Não é possível. Tem os lençóis, tem o lenço que estava sobre o rosto dele. Eles começaram a crer, mas não o suficiente para permanecer. Bom, algo sobrenatural aconteceu aqui. Viu que João entrou atrás de Pedro, mas eles ainda não saíram gritando: ele ressuscitou, vamos permanecer aqui, ele vai aparecer para nós. Não, eles foram embora. Mesmo estando escrito aqui, viu e creu, eles se afastaram da promessa. Eles voltaram para o cenáculo com medo dos romanos e com desânimo e tristeza. Mas nada mudou. Parece que algo sobrenatural aconteceu aqui, mas nada mudou para a gente. Eles desistiram. Maria Madalena não. No versículo
11 está escrito: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Agora você viu a diferença? Os discípulos viram, chegaram até a crer no segundo momento, mas foram embora, desistiram. Maria Madalena não. Maria Madalena permaneceu ainda que chorando. Continue orando ainda que chorando. Continue crendo ainda que chorando. Continue diante de Deus mesmo que os seus olhos nada estejam vendo, porque o Espírito de ressurreição, o mesmo Espírito que entrou ali no túmulo e ressuscitou, ele está dentro de você. É o poder de Deus dentro de você. Quando você ora, há uma explosão de poder. Então creia. Maria Madalena permaneceu e ela resolveu: bom, Tiago e João tiveram a experiência deles, eu vou olhar com mais cuidado. E quando ela olhou com olhos de fé, ela não viu só lençol e o lenço, ela viu 2 anjos. Ela viu e ouviu, porque os anjos falaram: por que você está chorando? Não chore, porque ele ressuscitou. Ela recebeu essa palavra: ele ressuscitou. E eu digo para você, chegamos aqui no nosso devocional e a minha mensagem para você é: ele ressuscitou, ele está vivo, e porque ele vive, você pode crer no amanhã. O Espírito de ressurreição está na sua vida, porque o Espírito de Deus está em você, está no seu coração, está nos seus lábios. Então, neste momento, quando nós orarmos, eu quero declarar: Espírito de ressurreição, que entre na sua vida, que entre na sua casa. Creia, não se afaste como Tiago e João, mas creia tão somente como Maria Madalena, porque ela não só ouviu dos anjos que ele tinha ressuscitado, mas ela se encontrou com o Senhor vivo. Ela teve uma experiência e ela saiu correndo dizendo: eu vi o Senhor. Que você possa ter uma experiência hoje de ver o Senhor pela fé, de ver o Senhor dentro da sua casa, de ver o Senhor dentro da situação irreversível que você está vivendo, porque Cristo ressuscitou. E eu repito, porque ele vive, você pode crer no amanhã. Agora nós vamos orar. E eu quero te convidar a ser o semeador da palavra e compartilhar essa palavra com muitas pessoas, para que elas possam ter a mesma esperança que você vai ter agora ao entrar na oração. Coloque a sua causa irreversível, coloque aí os seus pedidos de oração aqui nos comentários, porque nós vamos orar e o Espírito de ressurreição vai entrar em cada uma dessas causas. Senhor Deus poderoso, nosso resgatador, redentor, salvador, o Senhor está vivo e a tua palavra é viva e as tuas promessas se cumprem. Ouve, Senhor, o clamor dos teus filhos que creem no Senhor. São pessoas que ainda que chorando permanecem na sua frente. Ainda, Senhor, que não tenham tido a resposta, permanecem diante do Deus ressurreto. Senhor, e que o Espírito de ressurreição possa entrar agora, uma unção de vida e vida em abundância, possa entrar aonde há morte. Senhor, a morte nos relacionamentos, a morte emocional, a morte espiritual, a morte familiar, financeira, Senhor, morte ministerial. Eu dou uma palavra agora: ressuscita em nome de Jesus, que o Espírito de vida possa entrar em cada uma dessas causas para podermos viver o extraordinário, o milagre. Esse é o extraordinário, a tua intervenção aqui na terra. Cremos e te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está agindo em cada uma destas causas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que a graça, a glória e o poder da ressurreição esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.